Olá, minhas pessoas queridas, bonitos e bonitas. A Andy tá aqui para contar mais uma história para vocês. Sejam muito bem-vindos e vamos a mais uma história. Imaginem a cena: discos voadores pairando nos céus, naves mães paradas lá no alto. De dentro dela saem pequenas naves que até mesmo abduzem pessoas, fazendo experimentos. As pessoas então voltam com marcas físicas, sequelas de saúde. Algumas ficaram com transtornos mentais, algumas morreram. De repente, uma nave submerge de um rio em plena luz do dia aos olhares de muitas pessoas. Cidades aterrorizadas, as pessoas se reunindo todas em um único lugar para tentar se proteger. Ali ficavam todos juntos, algumas achando até mesmo que era o demônio. Não conseguiam acreditar naquilo que viam. Até mesmo a tão famosa e misteriosa Área 51 entra na história, mandando representantes para estudar os fenômenos. Qual o resultado? Fiquem até o fim do vídeo que vou contar tudo para vocês. Eu não te he dicho aún. Parece que eu acabei de contar para vocês o roteiro de um filme de ficção, não é mesmo? Um filme de Spielberg, talvez? A continuação de ET? Poderia ser, mas não é. Eu acabei de narrar fatos reais ocorridos, sabem onde? No Brasil. Sim, gente. A maior manifestação extraterrestre que se tem registro aconteceu no Brasil na década de 70 e ocorreu tudo isso que eu narrei para vocês agora há pouco. É óbvio que poucas pessoas sabem, né? Afinal, foi tudo muito bem escondido. Até que documentos começaram a vazar recentemente. Até porque, como eu costumo dizer, nada fica escondido para sempre. Tudo sempre vem à tona. E agora, vou começar a contar para vocês essa história. A história da Operação Prato. Por que denominada de Operação Prato? Porque o prato seria o formato das naves que normalmente, se costuma ver, se costuma ter uma ideia. Então, por isso ficou denominada de Operação Prato. A Operação Prato, ela foi uma operação militar realizada pela Força Aérea Brasileira, a FAB, para investigar alegações de OVNIs na região do município de Colares, no Pará. Os objetos observados nos registros militares receberam a alcunha de corpos luminosos associados a fenômenos relatados por moradores que alegavam supostos ataques à população. O fenômeno ficou conhecido pelo nome de chupa-chupa. Por que chupa-chupa? Porque muitas dessas pessoas que sofreram ataques físicos, elas relatavam que sentia como se algo as sugasse. E elas ficavam, então, com aquelas pequenas marcas no corpo, como se algo tivesse sugado mesmo, chupado, né? Muitas dessas pessoas desenvolveram anemia profunda, tendo que ser tratadas. Muitas ficaram com sequelas físicas da anemia para o resto da vida, tendo que tratar para sempre, sempre com essa deficiência no sangue. E algumas, infelizmente, vieram a óbito. Esse fenômeno do sangue ser sugado das pessoas, inclusive, foi testemunhado e relatado como verídico pela médica que, na época, trabalhava no postinho, no centro de saúde ali da região. Ela, inclusive, foi uma testemunha, falou sobre isso até recentemente, quando ela veio a falecer, e ela dizia que eram inúmeros casos todos os dias, e as pessoas ficavam com essas pequenas marcas no corpo. Então, ficou denominado como chupa-chupa. É interessante que é algo muito parecido com o que ocorreu anos depois, no fenômeno do chupa-cabra, que ele também sugava, o sangue dos animais. Por isso ficou conhecido como chupa-cabras. Então, será que nós estamos falando aqui de um fenômeno realmente extraterrestre, que eles se alimentam de sangue? Será que é realmente isso? A operação, ela teria sido encerrada oficialmente no final de dezembro de 1977. Mas documentos oficiais indicam que outras missões com objetivo específico relacionados a investigações de OVNIs foram realizadas durante o ano de 1978. A Operação Prato, ela surgiu dentro de um contexto mais amplo. Uma grande onda de observações de OVNIs estava sendo relatada, desde a Baixada Maranhense até a divisa com o estado do Pará, a região do Rio Gurupi, cidade paraense de Viseu. Em Portugal também tem Viseu, tá, gente? Mas quando eu falar de Viseu, é o Viseu aqui do Brasil, lá do Pará. Uma ampla cobertura da imprensa, rádio
e TV divulgavam histórias de encontros traumáticos desses objetos com habitantes de vilas e povoados, que causavam enorme terror entre as populações locais. O terror era tanto que as pessoas, há tantos anos atrás, temos que lembrar que não existia internet, não existia nem telefone, era fácil, eram poucas pessoas que tinham. Essas áreas rurais, como eram lá, eles não tinham acesso nem a orelhão naquela época. Então eram pessoas que tinham pouco acesso às informações, e as informações, há tantos anos atrás, eram mais escassas mesmo. As pessoas começaram a ficar aterrorizadas, muitos achavam que era obra do demônio, do capeta, como eles diziam, e se juntavam em casas com padres, com pastores, tentando, a comunidade toda ia para casa de um só e ficavam todos juntos lá à noite, com luzes acesas, batiam panela, tentavam fazer barulho, tentando afugentar essas criaturas que elas não sabiam, não entendiam quem era, de onde vinha, o que vinha, e sentiam muito medo. Tudo começa com alguns homens, no final de abril de 1977, na Ilha dos Caranguejos, no Maranhão. Terminou com uma vítima fatal e outro gravemente ferido. As pessoas eram queimadas e vampirizadas, vítimas de experiências de seres alienígenas. Essas informações foram dadas por pessoas que participaram da operação e, inclusive, da médica do posto de Colares, que atendeu todas essas pessoas. Tudo vai começar na Ilha dos Caranguejos, então. A Ilha dos Caranguejos, ela está localizada na Baía de São Marcos. Ela fica próxima à capital de São Luís, no Maranhão. Mas ela é desabitada, porque é sujeita a inundações. No dia 25 de abril de 1977, 4 homens se dirigiram à Ilha dos Caranguejos de barco para a coleta de madeira. Por força das marés, eles precisaram esperar até meia-noite para que a maré subisse novamente e o barco conseguisse navegar. Por volta das 8 horas da noite, às 20 horas, eles sentindo muito cansaço, eles foram dormir e acabaram pegando no sono. Apolinário acordou, eram 5 da manhã, e foi acudir a Aureliano e Firmino, porque eles reclamavam de dor. Eles tinham queimaduras de 2º grau. O outro homem, o José, que estava deitado numa rede, estava morto. Apolinário os levou para o continente. A polícia investigou o caso e nunca chegou a uma conclusão. Os 3 sobreviventes nunca lembraram dos acontecimentos daquela madrugada, mesmo após eles terem feito tratamento de hipnose. A única informação que foi dada por um dos sobreviventes, ele disse que viu um fogo e desmaiou em seguida. O IML do Maranhão determinou a causa da morte de José, o que estava na rede, por hipertensão, que gerou um acidente vascular cerebral devido a um choque emocional. Os ferimentos de Firmino e Aureliano foram comprovados com o exame de corpo de delito. Na cidade de Viseu, houve muitos relatos de aparecimentos de luzes no céu, ataques com raios à população, além da presença de uma entidade que sugava então o sangue das suas vítimas. Os relatos eram muitos, mas era muita gente sendo atacada fisicamente, era muita gente contando ter visto, ter ouvido, era muito. Então eu vou fazer aqui para vocês uma compilação de alguns desses relatos mais importantes, que mais chamam a atenção. Por exemplo, 2 homens teriam sido mortos após serem chupados por uma luz voadora. Inclusive, as pessoas começaram a chamar o fenômeno de luz do diabo e diziam haver causado uma doença no morador que acabou com a sua vitalidade. Dezenas de caboclos do lugar haviam vivido aventuras com essas luzes voadoras. Em Viseu, um menino de 9 anos teria sido envolvido por uma luz amarela, que depois subiu ao céu em velocidade vertiginosa, tendo o menino, depois disso, ficado acamado por 3 dias, com tremores e febre. 2 pescadores teriam visto um tamborão luminoso e voador se aproximar da canoa onde estavam. Um caçador teria sido atingido pela luz em seu braço, dizendo que ela parecia furar a sua carne e o osso, e sentiu que toda a sua vitalidade estava sendo sugada. Seria então aí o chupa-chupa, né? O jornal Estado do Maranhão, no dia 14 de julho de 1977, noticiou encontros com estranhas luzes voadoras relatadas pela população da Baixada Maranhense e 21 municípios na região. No município de São Bento, um lavrador viu um misterioso objeto que, de tão luminoso, ele caiu do cavalo e desmaiou. Na fazenda Arequipa, um homem foi queimado por uma tocha vindo de uma grande bola.
Em Bom Jardim, uma mulher teria sido atingida por um raio emitido por uma bola de fogo e desmaiou sem queimaduras. No município de Pinheiro, uma viatura policial foi perseguida por um OVNI que emitiu sinais luminosos interpretados como uma tentativa de comunicação. No de São Vicente Ferrer, o delegado teria sacado de um revólver para atirar num OVNI que estava em cima da sua residência, mas a forte luz emitida o impediu. Na capital, o Jornal de Brasília, no dia 30 de julho de 1977, trazia informações dando conta da extensa área geográfica onde haviam sido observadas luzes nos céus. Habitantes de Perimirim, São Bento, Santa Helena, Pinheiro, Guimarães e Bequimão, na Baixada Maranhense, sofriam crises nervosas. Na época, 50% da população maranhense viu esses estranhos objetos, teve alguma experiência com eles. Em 18 de outubro de 1977, a população de Vigia presenciou às 18h45 o ostensivo surgimento de objetos cruzando os céus, provável causadores de um apagão elétrico que teve na região naquela noite. FAB, CNI, Gabinete de Segurança Nacional, todos os órgãos possuem centenas de documentos, testemunhos, fotos que vêm sendo vazados ao longo dos anos. Em 2004, uma campanha pela liberação de informações sobre OVNIs recolheu milhares de assinaturas. Houve também um acontecimento na fazenda Geru, no município de São Domingos do Capim, onde o proprietário teria relatado estranhos buracos no solo em forma circular. Confirmaram os buracos, fizeram medições e tiraram fotos. E existem inúmeros outros relatos. Existem inúmeras pessoas ainda vivas, testemunhas. Muito interessante o fato que todas essas pessoas, existe documentado que vazou, que veio a conhecimento, porém pode ser um número muito maior que nós não sabemos, mas documentados que vazou, que veio ao conhecimento mais de 100 pessoas que sofreram algum tipo de ataque, que tiveram algum tipo de contato com essas luzes. O interessante é que todos relatam muito as luzes, as naves, as sequelas físicas, mas pelo menos desses que vazaram, não houve nenhum relato de algum contato com um ser específico, que alguém tenha visto ou falado. Foram mais as luzes mesmo. E os ataques, que as pessoas sentiam, o próprio chupa-chupa, que sentiam dor, que sugava, mas elas não enxergavam de onde vinha aquele ataque. Mas acontecia. E como disse, a médica do postinho, né, do centro de saúde ali da região, ela atendeu inúmeros e inúmeros casos, muitas vezes vários aos dias, onde os machucados, as sequelas, eram físicas, eram visíveis. Os próprios primeiros, né, homens lá da Ilha do Caranguejo, inclusive tem o exame de corpo de delito deles, então houve realmente um ferimento. Então eram muitos e muitos esses relatos dessas pessoas. São mais de 100 testemunhas oculares. E nenhuma dessas pessoas, testemunhas oculares, não tiveram mais uma saúde plenamente saudável. Eles ficaram com a saúde afetada, eles tiveram problemas, eles tiveram sequelas. Como eu falei, muitos sofreram com anemia, com problema de sangue, por toda a vida. E muita gente, muitas pessoas que adquiriu, que desenvolveu transtornos mentais, problemas emocionais devido a esses ataques. Então, todas aquelas pessoas que sobreviveram e que passaram por isso, ficaram com alguma sequela. Nos últimos meses, vem acontecendo e vem falando muito sobre avistamento de luzes misteriosas. OVNIs, no mundo todo, têm despertado a curiosidades. Você pode procurar na internet, nós vamos encontrar milhares e milhares de teorias, de vídeos, de longas discussões, podcasts de 3, 4, 5 horas falando sobre isso, sobre esse tema. Nesse momento é interessante que todos se tornam especialistas no assunto. Essa semana, inclusive, muitas e muitas imagens de OVNIs, supostos não, OVNIs, né? Porque o que é um OVNI? É um objeto voador não identificado. Então, muitas e muitas imagens de dezenas de OVNIs sobrevoando o Pentágono. O Pentágono é um dos lugares mais importantes do mundo. E interessante que em uma dessas imagens havia uma faixa de luz que subia, né, do chão do Pentágono e subia, e os OVNIs, esses objetos, eles circulavam então por essa faixa de luz. Pode ser sonda, pode ser balão? Pode. Mas se é, por que não falar? Né? Por que não esclarecer?
O porquê deixar as pessoas em dúvida? Eles podiam simplesmente falar, sim, é uma sonda, é um balão, a gente está vendo, está testando, mas não falam. O Pentágono, ele simplesmente admitiu que eram OVNIs, mas não explicou, não especificou que tipo de OVNIs, embora se saibam. Então isso vem causando e causa cada vez mais especulação, mais curiosidades, porém chamou a atenção do Pentágono, é claro, porque como eu acabei de citar, é o Pentágono. Mas esses avistamentos, essas luzes estranhas, elas estão sendo vistas no mundo todo. Todo dia você encontra milhares de novos vídeos de imagens na internet, inclusive aqui no Brasil. Muitas e muitas cidades com avistamentos. Muitas pessoas falam de horários, de rotas, de OVNIs, onde pode-se fazer observação. Como é interessante termos uma teoria, vamos pensar que quem sabe sim, quem sabe eles estão chegando. O próprio Elon Musk, né, que tanto fala sobre OVNIs. Vamos pensar, quem sabe ele tem razão. Talvez seria uma teoria interessante. Eu não sei o que vocês pensam, mas eu, sinceramente, o universo, ele é infindável. Ele não termina, ele não tem fim. Ele é vasto demais para que a gente consiga um dia compreender na nossa pequenez. E também pensar que nessa imensidão, nessa infinitude, que nós estamos sozinhos aqui, somos só nós, solitários, nesse planeta pequenininho, nessa bolinha pequenininha, diante dessa vastidão. Então há muito o que se pensar. E é interessante falar sobre isso. Porém, nós não podemos esquecer dessa história em específico que nós contamos aqui, porque pessoas sofreram por causa disso. Essa história foi escondida, ela foi mantida embaixo do tapete, até que a informação começou a vazar. Por que esconder? Né? Por que não deixar a população a par do que está acontecendo, mesmo que não se saiba o que está acontecendo? Mais ou menos como o Pentágono fez. É um OVNI, a gente não sabe o que é, mas é um OVNI. Ótimo! Não há necessidade de se esconder. Se realmente for comprovada a existência de vida fora da Terra, se um dia eles chegarem aqui, se é que já não estão, se um dia houver esse encontro que possa ser televisionado, que possa ser publicado na internet, que nós possamos ver e comprovar, a humanidade nunca mais será a mesma. Vai mudar totalmente o curso da humanidade, a história da humanidade. Vai tudo mudar dramaticamente e nada, nunca mais vai ser como antes. Será uma mudança enorme na forma como a humanidade vê e se posiciona no universo. E essa foi a nossa história de hoje, dessa operação que realmente aconteceu. Documentos ainda estão vindo à tona, muita coisa vem vindo à tona recentemente, então muita coisa ainda vai aparecer, vai começar a aparecer reportagem na TV, vai começar a aparecer muita coisa, e é legal a gente acompanhar. E qualquer novidade eu venho contar para vocês, e quem sabe um dia no futuro a Andy vem aqui contar para vocês a história da primeira pessoa, da primeira cidade, que finalmente teve esse encontro com os extraterrestres. Encontro de verdade, com comunicação, com explicação, onde a gente possa saber o que realmente existe lá fora. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer essa história. Por favor, deixem muito like. Se não são inscritos, se inscrevam no canal. Compartilhem aí nas suas redes sociais. Mande para os seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo. Vamos ajudar esse canal a crescer. Fiquem todos bem, fiquem todos na paz. Um super beijo para vocês e até a próxima. Aqui, sempre muito conteúdo interessante, então não percam.